Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Que louvores e louvores lindos e mais lindos. Amém? Nosso culto, ele começa quando nós entendemos que nosso dia começou para Deus. Que nosso dia foi feito para Deus. Noite de ceia do Senhor. Esse hino, um hino maravilhoso, depois da cruz, e nós estamos aqui depois da cruz, pregando, levando a mensagem, e nossa mensagem dessa noite, ela tem a passagem da ceia do Senhor, que se encontra em João 13, a partir do versículo 18, João 13, versículo 18, é relatado também em Mateus, Marcos e Lucas, essa passagem de João, relatou também João 13, a partir do versículo 18, que nos diz assim: não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra as Escrituras. Aquele que partilhar do meu pão, voltará-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creem que eu sou. Versículo 20. Eu garanto que quem recebe aquele que me enviou, estará me recebendo, e aquele que recebe aquele que me envia, me recebe também. Versículo 21, depois disse-lhe Jesus, perturbou-se em espírito, declarando, digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para o outro, sem saber o que ele quis falar. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo, como quem diz, pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se, esse discípulo para Jesus perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então molhou o pedaço de pão e deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão e Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu o porquê de Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensou que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, para entendermos da sua palavra, para estar, ó Pai, sabendo um pouco mais da sua palavra e botar ela em prática, Senhor. Esteja conosco, Pai, nos abençoando. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A ceia do Senhor. Engraçado que o nome é uma coisa que você recebe no nascimento. E dependendo da escolha, seu nome sempre tem um significado. Quem colocou o nome em você, colocou ou porque achou bonito que alguém falou, ou que tinha uma colega com esse nome, ou de alguém que fez uma importância na vida dos seus pais para que colocasse o nome daquela pessoa.
Nomes, eles colocam você em lugares altos e baixos. Alguns nomes são conhecidos maravilhosamente, alguns são conhecidos degeneradamente. Ou seja, se eu falar um nome aqui, William Peter, vocês não saberão quem é. Mas se eu falar o nome dele todo, lógico que todos saberão. William Peter Hitler. Só o finalzinho, Hitler, você já tem uma noção de quem é esse homem. De quem foi esse homem. Bom, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha na lista telefônica em Nova York 22 nomes com o sobrenome Hitler. Depois da Segunda Guerra Mundial, não existia mais nenhum nome com o sobrenome Hitler. Todos que tinham retiraram ou fizeram algo que escondesse esse nome. Restou-se, sim, 2 pessoas num vilarejo que eram legitimamente parente de Adolf Hitler. Essas pessoas, até hoje, elas existem, mas se você chegar lá e querer entrevistar ela, querer saber, elas disfarçam e como não existisse. Um nome que ficou marcado negativamente e que ninguém queria saber desse nome. A Bíblia, ela nos relata sobre Judas Iscariote. Há poucos anos atrás, um pai queria colocar o nome do filho de Judas Tadeu. No cartório do Rio, não deixou colocar o nome do filho de Judas Tadeu. Ele queria fazer uma homenagem ao padroeiro do time de coração. Mas o cartório, por ver que no futuro essa criança ia passar por um bom bocado no colégio, ou na vida cotidiana, em colocar o nome ali como se valesse, pois antigamente o nome valia muito. Você fosse na venda com o nome de uma pessoa que era boa pagadora, me dá 3 quilos de açúcar aí no nome de fulano de tal. Pode pegar. O nome valeria. Assim como a palavra também valeria. O nome de Judas, um nome que foi muito usado antigamente, pois o seu bonito nome significaria abençoado, louvor ou louvado, uma semântica. Nome tão bonito que Maria, mãe de Jesus, colocou em um dos seus filhos. Mas com o acontecimento da traição de Judas entregar a Jesus, alguém conhece hoje aí alguém com o nome Judas? Apagou-se da história. Pode ter apelidos, mas por que os apelidos? Porque algo aconteceu com aquela pessoa. Traição essa que não foi no momento da ceia, mas veio se caracterizando com o passar do tempo, com os movimentos. É tão triste um professor ensinar um aluno e chegar ao final de corrigir uma prova e ele dá nota 0 ou negativa, sabendo que ele passou isso para o aluno. Imagine Jesus naquela ceia, sabendo que Judas o traía, sabendo que ele, por mais que visse milagres, por mais que visse a palavra de amor que Jesus implantou,
por mais que ele colocou no coração dos seus discípulos o amor da graça, e muitos pensavam na lei, na justiça, através da espada. Em ter que colocar uma nota negativa na prova de Judas. Em ter que dar uma nota negativa para um daqueles que ele ensinou. Judas pode ter causado uma história com um valor deprimente para o seu nome. Eu venho e pergunto: qual é o seu nome? Como será que o professor na prova vai te dar uma nota? Como será a sua nota final? A palavra é dada. A palavra é pregada, a palavra é cantada. Amigos falam da palavra, pais falam da palavra. O ensinamento é colocado. Não podemos chegar ao final de nossas vidas e falar para o professor que não tivemos entendimento da sua graça, que não tivemos entendimento da sua palavra. Triste de um mestre quando ensina uma arte ao aluno e ele coloca essa arte em vão. Ele destrói aquela arte que o professor colocou, que o mestre colocou. O Senhor, Ele conhece a todos. No versículo 18, ele relata assim, na parte B: conheço os que escolhi. Não foi você que escolheu o professor, foi o professor que te escolheu. Ele sabe de todos, ele sabe o íntimo de cada um de nós. E ele continua: mas isso acontece para que seja cumprido as Escrituras. Que Escrituras Jesus está falando? Salmos 41. Salmos 41, versículo 9. Nos diz o que Jesus está comentando. Para que se cumprisse a Escritura, Jesus fala assim: por isso, Salmo 41, versículo 9: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhei do meu pão, voltou-se contra mim. Jesus fala o cumprimento das Escrituras, ou seja, Judas era amigo. Judas era amigo de Jesus. O endurecimento do coração de Judas. Judas endureceu o seu coração para a palavra que era pregada por Jesus. A partir do momento que você tira o foco do que está sendo dito, a partir do momento que você coloca o seu foco em outro lugar,
aquilo que está sendo dito passa em vão. Assim é numa sala de aula. Quando o professor coloca a matéria, explica a matéria, só que o aluno está pensando no que vai fazer depois daqui, se vai no parque, se vai jogar bola com os amigos, pode falar o que o professor quiser lá na frente, que não vai atender. Pode colocar o que for no quadro, que o aluno não vai atender. Assim somos nós adultos também. Quando nós não queremos prestar atenção numa coisa, pode colocar o que quiser, que nós não vamos aprender, que nós não vamos seguir. Às vezes é o quê? Um amigo dando um conselho, colocando um conselho para você, só que se você não quer seguir esse conselho, não adianta amigo, não adianta pai, não adianta mãe, não adianta ninguém. O conselho vai ficar de lado e você vai fazer o que você quer fazer. Judas teve o privilégio de andar com o professor, o privilégio de escutar as palavras da graça, as palavras de amor. Judas viu uma mulher a ponto de ser apedrejada e seu mestre alivá-la. Os ensinamentos, os carinhos, pelo endurecimento, por não querer entender o que o professor passava, ele deixou de mão. A avareza dele, em João, versículo 12, João 12, 5. O 4. João 12, versículo 4. Que diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e dado aos dinheiro aos pobres? Seria trazer 300 denários. Ele não falou isso, versículo 6, ele não falou isso por interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ficamos por aqui. Judas colocou um ponto de tentar dribliar o professor, falando que o dinheiro que estava ali poderia dar para os pobres. 300 denários na época, seria mais ou menos hoje aqui, 16.400 por aí assim, um salário mínimo de um trabalhador durante o ano, pois custava esse valor, um valor de um trabalhador de um ano inteiro. Judas colocou essa objeção para tentar que Jesus a convencesse. Quando nós fechamos os olhos para a verdade, qualquer mentira nos faz convencer. Quando nós não queremos ver a verdade, qualquer mentira nos faz aceitar o que o outro diz.
Judas não queria saber da verdade. Judas não queria entender a verdade. A verdade que estava na frente dos seus olhos. A verdade que estava à porta. Assim como hoje está a porta. Assim como hoje está preparada para receber você que precisa da verdade. Você que hoje pode estar escutando várias mentiras. Abra-se os olhos para a verdade, não deixe o seu coração endurecer para a verdade, assim como Judas endureceu. Judas estava com Jesus, viveu com Jesus, andou com Jesus, mas não entendeu a verdadeira graça que pregava Jesus. O entendimento que nós temos que ter, que nós temos que buscar, esse amor valoroso que nosso Pai nos dá, esse amor valoroso que é a graça de Cristo em nossas vidas. A morte na cruz não foi em vão, mas ela pode ser em vão para você a partir do quê? Do momento que você não entende a graça, não entende o que foi feito na cruz por você. Esse entendimento nós temos que buscar todos os dias. Nós temos que estar todos os dias buscando o entendimento dessa graça. O caminho, nós entendemos que o caminho que Judas fez foi fechado. Ele não escolheu a liberdade que Cristo estava te mostrando. Ação no segredo, ação no secreto. Nunca, em 3 anos, os discípulos desconfiaram de Judas. Em 3 anos de ministério, os discípulos não desconfiaram de Judas. Por quê? Judas era uma pessoa letrada, responsável. No entanto, quando ele foi escolhido para ser o tesoureiro, ninguém se objetive, ninguém se opôs. Poderia colocar Mateus, que tem também uma grande convivência em finanças. Mas não colocaram. Então, resposta que poderiam aceitaram ele de livre e espontânea razão. Quando a pessoa é alegre, quando a pessoa chega trazendo uma alegria ou chega de uma forma alegre, nós aceitamos facilmente. Quer ver uma coisa? Tem alguns que têm medo. Palhaço. Palhaço quando chega na alegria, chega brincando, chega... E nós ficamos o quê? Alegre em ver essa alegria que traz um palhaço. Mas se de repente um palhaço vem para te assaltar, fazendo alegria, fazendo palhaçada, uma surpresa, né? Muito grande. Foi uma surpresa muito grande dos discípulos, ao final, em saber que Judas tinha traído Jesus, que Judas que tinha entregue Jesus. Até na hora que eles saiu para entregar Jesus, os discípulos não perceberam o que estava acontecendo, de tão responsável. Vemos aqui, versículo 29, versículo 28, desculpa. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso.
Visto que era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Ninguém desconfiava de Judas. Ninguém desconfiou de Judas. Que Judas sairia para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Preço de um escravo. Preço que se comprava um escravo na época. O meu Salvador, o seu Salvador, foi vendido por 30 moedas de prata. Para que você, para que eu, para que nós tivéssemos a graça sem merecer, a graça inconstitucional de Cristo Jesus. O entendimento de Judas era um entendimento de uma luz como se fosse de uma lamparina de antigamente. Esse era o entendimento de Judas, sendo que Jesus estava trazendo uma iluminação de LED, da mais forte que tem, para clarear a vida de todos nós, para dar mais uma chance para todos nós. O entendimento de Judas ficou para trás. A prova aplicada pelo professor ficou para trás. Judas teve a oportunidade de aprender o que a graça de Cristo Jesus faz na vida de um homem. Judas teve a oportunidade de tirar um 10 na prova do maior professor que nós já estivemos na face da terra. Cristo Jesus. Amém? Vamos para a conclusão? Nessa noite, você tem a oportunidade de tirar um 10. Nessa noite, você tem a oportunidade de ser aprovado pelo professor. Conclusão. Vemos que a graça, a profundeza da graça de Cristo Jesus, constante na trajetória e no coração de todos, não alcançou Judas. Em suas pregações, em outros momentos, Jesus mostrou esse amor. A oportunidade que Judas teve em ter uma redenção até no último momento da ceia. Jesus continuou mostrando o amor, a graça e simbolizando o que o ato do pão poderia fazer na vida de Judas. A traição de Judas nos serve de alerta sobre os perigos de focarmos só na lei, só nas coisas do mundo e não nas coisas espirituais. Essa graça transformadora que Cristo trouxe para todos. Assim, a verdadeira transformação não vem
do objetivo da lei, e sim do objetivo da graça de Cristo Jesus. Que possamos aprender com Judas o não objetivo de estar sem a graça de Cristo Jesus e vivermos essa luz que é a graça de Cristo Jesus. Amém? Nessa noite, você tem a oportunidade, se você ainda não sabe, essa graça que Cristo Jesus trouxe para nós, não deixa como Judas, não fique como Judas, não deixe passar. No banco tem um folhetim, nosso banco aí, pode pegar, pode escrever, coloque o seu nome, entregue a alguém na recepção, um dos nossos pastores, esteja aberto a conhecer a verdadeira graça de Cristo Jesus. Amém? Vamos estar fazendo nossa ceia do Senhor. Pedi o pastor Leandro para estar vindo aqui nesse momento. Vou estar orando. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, te agradecemos, ó Pai, pela sua mensagem, ó Pai, te agradecemos pelas suas palavras, que as palavras da graça do Senhor possam estar fazendo transformações na vida, ó Pai, daquele que está necessitando, na vida daquele que está nesse momento precisando, ó Pai, de Ti, e que esse entendimento da graça maravilhosa do Senhor, que ele possa estar envolvendo, ó Pai, cada dia mais a nossa vida, e que nós possamos estar mostrando a alegria que é viver a graça de Cristo Jesus, ó Pai. Pai, esteja com todos, ó Pai, ministrando, ó Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Estou lendo.